A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E pela Tua revelação, pelo conhecimento que o Senhor mesmo dá-nos a conhecer por ela, nós exaltamos o Teu nome, nós nos alegramos, nós rendemos-te, Pai, graças por tão grande bênção para as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é vida para nós, tem sido, ó Deus, grande meio da Tua graça para as nossas vidas, de maneira que vivifica os nossos ossos, ó Pai, fortalece e vivifica as nossas almas. E, ó Deus, neste momento do texto que nós lemos, diante dela, nós queremos colher maior proveito. E para isso, ó Pai, nós te clamamos da Tua direção. Nós te suplicamos, ó Deus bendito, que, ó Deus, Tu nos fales aos corações, ó Deus, e para isso nos prepare quanto ao falar, nos conduza, nos dirija, de maneira que seja dito apenas aquilo que corresponda à Tua palavra. E de modo, ó Deus, que haja também, quanto aos ouvintes, sinceridade no ouvir, prontidão e disposição dos corações, para receber e acolher a Tua palavra, e não apenas num assentimento intelectual, mas para ter, ó Deus, disposição de vida quanto ao que se ouvir da voz do Senhor esta manhã. É o que nós te clamamos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amados, nós começamos no domingo passado, pastor Carlos fazendo 2 exposições, a nova série chamada Ansiedade e Medo. Essas 8 mensagens dessa nova série nós estaremos trabalhando em textos avulsos a respeito desse tema tão importante para a nossa vida piedosa, para a nossa vida de adoração e de sujeição ao nosso Deus. A ansiedade é assuntos importantes da vida dos crentes hoje em dia. As pessoas, de uma maneira geral, estão sofrendo muito por conta da ansiedade. E isso tem prejudicado seriamente a vida piedosa de muitos crentes. Muitas pessoas têm dificuldade hoje de entenderem a sua relação com Deus, de entenderem a sua relação com a providência de Deus, com o fato de que Deus é soberano e governa e conduz as nossas vidas, de maneira que muitos estão se dando à ansiedade. A ansiedade, conforme nós colocamos na pastoral do boletim de hoje, tem promovido uma enxurrada de pessoas nos consultórios, nas salas, nas recepções de psiquiatras, de psicólogos e de muitos que tratam assuntos da mente e assuntos dessa natureza. Infelizmente, lamentavelmente, a maioria das pessoas estão buscando resolver um problema do coração, um problema de pecado, com medicações como Xanax e outros ansiolíticos que são divulgados e vendidos por aí. Aquilo que consome os nossos corações e que, na expressão do salmista, ele disse que só encontrou paz quando ele buscou e encontrou o consolo do Senhor para a sua alma. O Salmo 94, verso 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Um texto que claramente diz que o problema da ansiedade não é circunstancial, o problema da ansiedade não vem de fora para dentro,
mas conforme o próprio salmista diz, é algo que vem de dentro para fora, é algo que se aloja nos nossos corações, nos domina e reflete, e muitas vezes se alega a partir de experiências e de situações externas. De acordo com o senso comum, que se define como ansiedade, é que a ansiedade é uma sensação, um sentimento de angústia, de preocupação que vem acompanhada de uma ou mais alterações físicas, como coração acelerado, frio na barriga, dores no estômago, na cabeça, no intestino e talvez até no corpo todo. A ansiedade, ela é tratada nas Escrituras pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele diz que nós deveríamos descansar em Deus. E sabendo o quanto nós estamos sujeitos à ansiedade, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós não deveríamos temer, e que nós deveríamos descansar nele, porque o jugo dele era suave, o seu fardo era leve. O próprio Senhor nos convida a vir até Ele para descansarmos de nossas ansiedades. Portanto, é um assunto importante, e aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo irá desenvolvê-lo, assim como nós vamos encontrar em outros lugares da Escritura, como algo muito ligado à paz em Deus, ao sossego da alma em Deus. Porque a ansiedade, meus irmãos, nada mais é do que um pecado, uma expressão de incredulidade no cuidado e na provisão do nosso Senhor, daquele que de fato é o nosso abrigo em meio ao temporal, em meio às tempestades, em meio às lutas que temos vivido nas nossas vidas por conta do pecado, por conta desta quebra que existe no mundo e em nós mesmos, desde que o pecado se instalou na humanidade. Portanto, nós vamos nesta manhã refletir à luz de Filipenses um pouquinho mais sobre como nós podemos vencer a ansiedade, como nós podemos lutar contra isso que afeta tanto os nossos corações, que domina o nosso íntimo e que nos rouba a alegria e que nos rouba a paz. Aqui no texto de Paulo aos Filipenses, nós encontramos aquilo que os estudiosos chamam de a carta da alegria. O apóstolo Paulo, sobre vários assuntos, ele buscando encorajar a alma e o coração dos crentes de Filipos. Paulo estava preso, mas ao mesmo tempo preocupado em que permanecesse a disposição piedosa na vida destes crentes de Filipos e escrevendo-lhes para encorajá-los, para animar-lhes a alegria. E ele sabia o quanto algumas coisas são ladrões da alegria e dentre elas a ansiedade. E então ele escreve nesta porção que nós lemos, dentre muitas coisas que ele quer animar e encorajar a alegria desses crentes, encorajá-los a preservarem a alegria, mesmo em meio à possibilidade, o risco terrível da ansiedade. Este capítulo 4 é o final já da carta, com exortações diversas do apóstolo Paulo, para reforçar todo o conteúdo que ele vinha trabalhando até aqui, quanto ao fato de que a alegria ela é centrada em Cristo em todas as circunstâncias. E quando nós falamos de ansiedade e de medo, o que nós precisamos entender é que ansiedade e medo são corrupções daquilo que deveria ser a centralidade de Cristo no nosso coração. Ao invés de todas as coisas estarem em Cristo, elas passam a estar em outras coisas, e isso vai nos conduzir ao medo, vai nos conduzir à ansiedade, vai nos conduzir àquilo que tem nos consumido grandemente. Em termos sociais, a ansiedade e o medo andam muito juntos, de maneira que há pessoas que são ansiosas com relação a trabalho, problemas familiares, como nós imaginamos que provavelmente o salmista devia estar ansioso por questões de vários tipos. Nós podemos enumerar um número sem fim de coisas pelos quais nós podemos andar ansiosos. Mas há também a questão do medo, o problema que nós trataremos em mensagens futuras, mas que também nos rouba a paz, nos rouba a alegria. Há pessoas que têm medo de viajar, né? Eu estive viajando bastante nos últimos meses, de julho para cá, e eu confesso para os irmãos que a frequência começou a me deixar preocupado, né? Especialmente depois do trágico acidente do candidato à presidência, Eduardo Campos. Na última viagem, eu voltei num avião cheio, repleto de políticos. Tinham senadores e deputados pernambucanos aos montes, né, de todas as linhas políticas lá no voo do meu retorno de Recife para cá.
E para piorar as coisas, um assessor do deputado, do candidato a deputado federal, Jarbas Vasconcelos, que viajou do meu lado, disse que aquele voo era o sonho dos suplentes, né? E aí é lógico, o seu coração é tentado a não estar na plena alegria em Cristo, centrado na alegria em Cristo, e sucumbir a estas coisas que são próprias da ansiedade e do medo. E aí eu confesso para os irmãos que no iníciozinho, qualquer trepidação maior da aeronave, né? Trepidação não seria o termo apropriado, a turbulênciazinha da aeronave, o meu coração ficou um pouquinho mais ansioso do que era costume nas últimas viagens. Isso me fez lembrar de uma senhora, de uma vovozinha, que ao fazer uma viagem, seus filhos e netos queriam embarcar em uma aeronave para visitar um outro parente, e ela se recusava completamente porque achava que o avião cairia e ela morreria. E os familiares que receberam essa vovozinha no aeroporto chegaram para ela e fizeram uma gracinha. A senhora não queria viajar, né, vovó? A senhora estava com medo do avião. E a vovó virou para eles e falou: olha, pois eu vim, mas eu não coloquei o meu peso sobre o avião. Né? Meus irmãos, esta expressão e essa história nos chama a atenção para algo terrível com relação à ansiedade, com relação ao medo. Nós costumeiramente achamos e seguimos pela vida como se não estivéssemos colocando o peso sobre aquele que de fato nos conduz no caminho, no percurso, que é o nosso Deus. Nós, com ansiedade e outras coisas, estamos pensando que não podemos colocar o peso sobre aquele que de fato nos carrega, que de fato nos conduz através da vida. É isso que, lamentavelmente, infelizmente, a ansiedade faz com o nosso coração. É como se nós estivéssemos nos conduzindo e não sendo conduzidos, governados e dirigidos por Deus. E Paulo, ao escrever aos irmãos de Filipos, ele diz: olha, para que haja alegria no coração de vocês, vocês precisam fazer pequenos ajustes, considerar pequenas coisas que são importantes para demonstrar a confiança que nos conduz à alegria em Cristo, a confiança que nos mantém alegres do Senhor. No primeiro versículo, o versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está usando aqui de um imperativo. O que nós vemos nesse versículo é um mandamento. A alegria em Cristo, esse descanso em Cristo, esse colocar o nosso peso, descansar e deixar descer o peso do nosso corpo sobre o Senhor Jesus, não é uma recomendação, uma opção, mas um imperativo, um mandamento. E Paulo está reforçando isso aos irmãos de Filipos. Ele diz ainda mais que alegrai-vos sempre no Senhor. Não apenas um mandamento, mas um mandamento para que aconteça sempre. É sob quaisquer circunstâncias. Nas situações daquelas que mais te incomodam, nas situações que mais produzem ou tentariam produzir medo no seu coração, você deve alegrar-se no Senhor. E obviamente aqui Paulo já dá-nos o primeiro elemento fundamental ao coração que quer vencer a ansiedade. A alegria sob quaisquer circunstâncias no Senhor. Alegrar-se em Cristo, meus irmãos, será algo que fará nos despojar de toda a ansiedade. A vovozinha que estava viajando toda empurrada, disse que não deixaria o seu peso assentar-se sobre a aeronave, né, com medo do avião cair. O temor daqueles que ouviram o comentário do assessor parlamentar, que disse que aquele avião, aquele voo era o sonho dos suplentes. Em circunstâncias de qualquer tipo, é preciso que o coração esteja alegre, satisfeito, feliz no Senhor. E isso é um mandamento que Paulo estabelece aqui, mas ele reforça bem a ideia de que não é porque Cristo seja um meio para satisfações de todo tipo ou para a alegria, mas Ele próprio é a alegria. Ele próprio é o centro desta ordem, deste imperativo, deste mandamento. É nele e por ele e para ele, e ele mesmo sendo esta nossa alegria que Paulo está aqui orientando e ordenando. Portanto, Paulo tinha consciência de que ladrões poderiam roubar-nos a alegria.
de que muitas coisas poderiam nos retirar desta situação de estarmos alegres e alegres de maneira que a nossa alegria seja o próprio Senhor Jesus. De maneira que isso poderia desviar os nossos olhos de Cristo. E é exatamente isso que acontece em situações de ansiedade, de medo, em situações de incredulidade, em situações onde nós não estamos com os nossos olhos fitos no Senhor, com os nossos olhos concentrados no Senhor. Porque, de fato, isso nos afastará de toda a alegria. Portanto, Paulo, ele encoraja-nos aqui a lutarmos contra aquilo que nos rouba alegria em Cristo. E dentre estas coisas está a ansiedade. Mas além dela, algumas outras coisas que irão catalisar a ansiedade, contribuir ou favorecer o ambiente nos nossos corações para que ansiedades possam dominá-lo, possam controlá-lo. Vejam no verso 5, uma destas coisas. Ele diz aqui: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que Paulo está querendo nessas exortações diversas aqui estabelecer? Há uma relação necessária entre moderação e ansiedade, assim como há entre alegria e ansiedade em sentido negativo, de que a ausência de alegria favorecerá a ansiedade, também a ausência de moderação irá favorecer a ansiedade. Paulo está estabelecendo aqui o fato de que atitudes internas e reações externas precisam estar em equilíbrio. Não pode existir, não pode haver extremos cegos entre essas duas coisas. Meus irmãos, a ansiedade normalmente acontece porque há um desajuste natural e normal das coisas do coração entre atitudes internas e reações externas. Nós desequilibramos a maneira de lidar com as coisas por conta de desajuste, de desequilíbrios nos nossos desejos e na maneira de nós tratarmos o nosso coração. Então Paulo está dizendo: olha, é preciso que vocês sejam moderados, é preciso que não existam em vocês extremos cegos, coisas que sejam um desequilíbrio entre atitudes internas e reações externas. Isso normalmente é o que apresenta o problema do coração do crente. Nós temos o nosso coração trabalhado para a vida, temos o nosso coração trabalhado para confiar no Senhor, para desenvolvermos a fé e a confiança no Senhor, mas as nossas reações externas nem sempre estão ajustadas com relação a isso. Nós somos imoderados em grande medida. O William Hendrickson, comentando este versículo, ele diz que o que está sendo dito aqui é que nós devemos deixar que todos vejam a sua atitude bondosa, doce, amável, considerada e graciosa, que é compatível com aquilo que Cristo operou em seu coração. Ou seja, é preciso que haja consistência entre um coração regenerado e reações externas. Que aquilo que é normal das nossas atitudes internas, aquilo que o Espírito produz em nós, pela obra de Cristo, e aquilo que nós fazemos de fato. E esta consistência, ela é chamada de moderação, aqui pelo apóstolo Paulo. Nós devemos ser, portanto, moderados e com uma moderação que seja conhecida de todos os homens. Isso obviamente vai apontar para a inexistência de conflitos, de nós não estarmos em conflitos nem com outras pessoas, nem com o próprio governo de Deus nos nossos corações, em primeiro lugar, nem com outras pessoas, e nem mesmo com as coisas e com a ordem natural. É preciso que haja ajuste do nosso coração com todas estas coisas: Deus, os outros e o próprio mundo. E nisso haverá, e nisso existirá a nossa moderação. Então, isso se refletirá de que maneira? Atitudes bondosas, doces, amáveis, consideradas, ou seja, onde nós pensamos no que fazemos de fato, pensar antes de fazer, e graciosa. Isso significa que a nossa moderação será o que será visto a respeito do nosso temperamento. A expressão temperamento é corriqueiramente associada com a própria ideia de tempero, né?
Alguns são extremamente apimentados e outros são aqueles temperos mais palatáveis, né? Mais suaves. Nós precisamos entender que para um ajuste da nossa vida de maneira piedosa, para evitar a ansiedade, é preciso que haja moderação na nossa atitude, na nossa prática de vida, assim como alegria em Cristo. Uma outra coisa importante sobre aquilo que Paulo está querendo orientar aqui é que é necessário suavidade, gentileza e equidade, ou seja, trato equitativo, justo em relação a todas as situações. Meus irmãos, isso é necessário. Paulo está colocando isso como algo que, se não acontecer, irá roubar-nos a alegria, roubar-nos a paz e mergulhar os nossos corações em ansiedades que haverão de nos dominar e de nos impedir a paz no Senhor. Ele também está querendo dizer aqui, apontar para um espírito pacífico, no sentido de que nós entendemos que o Senhor está conduzindo todas as coisas e obviamente que o Senhor defenderá a nossa causa. A nossa época é uma época de muitos direitos, né? E uma época também onde se vê fartamente as pessoas tentando exercer controle sobre tudo, controle sobre todos. E há uma coisa importante nas Escrituras em relação a isso. É que Deus é o defensor da nossa causa, do nosso direito, e somente Ele controla todas as coisas. Nós não controlamos pessoas, nós não controlamos circunstâncias, como nós gostaríamos e desejamos. E é preciso entender que parte da nossa moderação, aqui recomendada, exigida por Paulo, envolve confiar no Senhor, desenvolvendo um espírito pacífico. Estar em paz como as coisas se conduzem, estar sossegado com relação como as coisas acontecem externamente. Mas ele, progredindo nos versos 6 e 7, ele vai falar ainda de mais coisas relacionadas a tudo isso. Ele diz no verso 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, assim como estejam alegres em Cristo, assim como vocês estejam praticando a moderação, num claro equilíbrio entre atitudes internas e reações externas, livre o coração de vocês de qualquer ansiedade e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, sejam alegres em Cristo, sejam moderados, e para não se darem a ansiedade nestas coisas, dobrem os joelhos de vocês, orem, tenham uma vida de oração, apresentem-se diante do Senhor em oração com as vossas petições, com as súplicas de vocês. Assim vocês haverão de cuidar e de guardar o coração de vocês. Este é o conselho do apóstolo Paulo, para dizer e reforçar mais uma vez que a ansiedade ela é inútil. Ela não tem qualquer utilidade nas nossas vidas. Ela não vai trazer nenhum benefício. Mateus 6, 27, a palavra de Deus diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Então é inútil se ansiar, é inútil ficar mergulhado em ansiedade. Isso não trará benefício algum, isso não mudará o curso da vida de vocês. O que adianta para quem embarcou numa aeronave ficar ansioso durante o voo? Eu já estou lá, já estou sentado lá, e só cabe agora o meu destino, o desfecho dessa viagem, a maneira como Deus vai conduzir todas as coisas. Será que se eu ficar ansioso, o piloto pilotará melhor? Será que se eu ficar ansioso, né, a engrenagem da aeronave vai funcionar melhor do que funcionaria em outra situação? É isso que Paulo está dizendo, não andeis ansiosos. Se você está agoniado no voo, ore, fale com o Senhor. Só que ele aqui faz uma observação extremamente importante. Meus irmãos, ter uma atitude de gratidão, de ações de graças, é
fundamental à prática da oração que combate a ansiedade. Nós não devemos orar com súplicas, orar com petições para, digamos assim, remexer a nossa ansiedade e dar uma esquentada no caldo. Não, é para removê-la do coração. E como é que você combate esta ansiedade, essa tentativa de controlar o voo, de controlar as coisas no curso da sua vida? Com ações de graças. Infelizmente, em algumas pessoas, a vida de oração produz mais agonia do que conforto. Ela aumenta a ansiedade ao invés de diminuí-la. Isso, quando se ora sem gratidão e sem confiança, não haverá paz desta forma. A paz ela só virá, diz o apóstolo Paulo, quando nós oramos com ações de graças, com gratidão ao Senhor. Nós temos, eu já tive a oportunidade de perceber o quanto o conceito de oração de algumas pessoas é distante do que Paulo recomenda aqui, do que o próprio Senhor nos ensina, e na verdade é uma fonte inesgotável de crescimento da ansiedade. Você tem que orar porque você vai conseguir. Ou seja, a pessoa já está imersa no problema que é o controle, que é tentar controlar o curso da sua vida, e agora recebe uma recomendação para orar como um meio de se praticar esse controle da vida. Isso, Paulo diz, não é o caminho. O caminho é ter uma vida de oração, onde você conseguirá apresentar-se grato diante do Senhor. Se nós olharmos para a oração do Pai Nosso, nós perceberemos o quanto a igreja moderna tem ensinado uma oração diferente daquela que o Senhor nos ensinou. Enquanto a oração do Pai Nosso é uma oração de descanso, de entrega, de atitude de gratidão ao Senhor, de reconhecer que aquilo que Deus tem a fazer é muito melhor do que aquilo que nós desejamos e pretendemos pedir. E aqui Paulo então reforça esse sentido da oração do Pai Nosso, deixando muito claro de que esta inutilidade da ansiedade, ela poderá se projetar na oração indevidamente quando nós não rendemos ações de graças ao Senhor, quando não apresentamos corações gratos. E obviamente que olhar para isso nos faz lembrar da confissão de fé no capítulo 5, seção 1, quando fala sobre a providência. Lá na confissão diz o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Meus irmãos, que maravilha de texto! Que expressão gloriosa nós encontramos aqui na confissão do que é o ensino das Escrituras sobre o que deve estar na nossa mente quando nós oramos ao nosso Deus. Aqui o texto fala de sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Portanto, qual que é o grande elemento em questão no trato com a ansiedade? A providência do nosso Deus. Os nossos corações deixarão de estar ansiosos quando nós entendemos a providência do nosso Senhor, quando entendemos que nós não governamos e não controlamos as nossas vidas, mas Deus o faz. E há uma coisa importante disso relacionada com a oração, é que muitas vezes nós achamos que um coração submisso é aquele que pratica a súplica insistente. Eu vou orar tanto que eu vou conseguir. E é por isso que muitas vezes a oração se torna um lugar onde a ansiedade aumenta ao invés de ser vencida. As pessoas normalmente ouvem o seguinte: irmão, você está muito ansioso, vá para o seu quarto, tranque-se lá, feche os olhos e faça uma oração, irmão. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que um coração submisso é aquele que apresenta súplica com ações de graças, e não insistentes no sentido de que se quer obter aquilo que se pede.
Parece que o próprio conselho de Jesus é muito diferente disso. O que nós certamente vemos de Jesus e o que nós vemos do que Paulo está dizendo aqui é que toda vez que você sentir-se ameaçado por algo do futuro, sentir-se ameaçado por algo do presente, ou mesmo quando o passado quer lhe recobrar e lhe ameaçar de alguma maneira, o que Paulo está dizendo, que Jesus disse vá até a janela, ou ao parque mais próximo da sua casa, e observe a sua volta, e veja como Deus cuida bem da sua criação. Observe e veja se não vale a pena confiar em Deus. É isso que Paulo está dizendo quando diz que devemos orar com ações de graças. Nós devemos olhar para o próprio texto da palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus diz que nós devemos olhar para as aves, olhar para os pássaros, e falar, olha, se Deus cuida de um passarinho, e o texto da confissão diz que Ele cuida das pequenas, das menores, das criaturas, por que Ele não haveria de cuidar de mim, que fui redimido, resgatado por Ele, e que sou dentre os homens, aquele que Ele chamou de a coroa da criação dele? Então por que eu não haveria de confiar no Senhor? Há 3 coisas importantes em como nós colocamos os nossos olhos em Cristo nesse sentido, com as nossas orações. A primeira é a lembrança da provisão de Deus no passado. Olhe para tudo que Deus já fez. Veja tudo quanto Deus já fez. E você terá motivos extremamente fartos, muitos motivos pelos quais você poderá render ações de graças ao Senhor. Segundo lugar, é uma atitude de submissão à soberania de Deus no presente. Entenda que é Ele que governa todas as coisas, que não faz sentido orar e falar e se submeter a um Deus que você pode controlar, de um Deus que você acha que não controla soberanamente a sua vida. E em terceiro lugar, a confiança na suficiência de Deus no futuro. A certeza de que tudo está nas mãos de Deus. E que tudo será conduzido da melhor e da mais perfeita maneira que se possa supor, imaginar. Deus tem tudo sob controle. Ele estabeleceu a sua provisão no passado. Ele é soberano e tem conduzido as coisas no presente. E Ele será suficiente no futuro. E isso determinará uma oração muito diferente. Lembre-se sempre de Mateus 6, 30, 31. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O Senhor controla todas as coisas. E isso precisa ir até a maneira como nós oramos e até a maneira como nós comparecemos na presença do Senhor para orar. É muito mais sobre render ações de graças, sobre apresentar corações gratos, do que sobre pedir insistentemente. E aqui também Paulo estabelece o fato de que com esta oração nós nos voltamos para Deus, olhamos para a sua majestade e para os seus feitos, e aí os nossos corações haverão de descansar de toda ansiedade. Paulo está estabelecendo algo fundamental, importante, mas que também depende daquilo que ele apresenta nos versos de 7 e seguintes, quando ele diz aí, acompanhem comigo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós já ouvimos até aqui que é preciso manter a alegria em Cristo, o centro da nossa alegria, de todas as coisas das nossas vidas. Vimos o quanto é necessário uma prática moderada de vida, aquilo que vai trazer consistência e equilíbrio às nossas atitudes internas e reações externas.
E isso numa atitude que se revela através de uma prática, uma vida de oração em ações de graças. Mas Paulo vai falar aqui de algo que vai manter isso, que vai arrojar isso. Ele fala aqui de uma limpeza de mente. E também, obviamente, ele vai falar de mãos limpas, de mente limpa e de mãos limpas, de coração limpo. De que sentido? Em primeiro lugar, ele fala de uma atitude mental, de realmente nós termos uma mente ocupada por aquilo que é puro, que é honesto, que é justo. A nossa mente precisa estar povoada destas coisas, porque a nossa mente define o que nós somos. Nós fazemos aquilo que nós pensamos. Nós agimos conforme o que nós pensamos. Se a nossa mente estiver povoada das coisas que são dignas, que são adequadas aos filhos do Senhor, obviamente isso vai trazer-nos a paz na alegria em Cristo, na moderação e na vida de oração grata ao Senhor. E na sequência Paulo fala de um cultivo da piedade. Ele diz aqui: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e que receberam e que ouviram e viram em mim. E então Deus, o Deus da paz, estará com vocês. Ou seja, a mente ocupada por aquilo que é digno, por aquilo que de fato é adequado aos filhos de Deus. E a prática piedosa de todas as coisas que nos foram ensinadas, de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós recebemos. Uma mente limpa e ações limpas, com mãos limpas, haverão de nos ajudar grandemente diante da ansiedade, diante do medo, diante da dificuldade que nós temos de confiar no Senhor, diante desta possibilidade terrível de incredulidade. William Hendrickson diz que a redução da ansiedade envolve um comportamento piedoso, mesmo em meio à aflição. Ou seja, será o comportamento piedoso um grande combustível para a confiança no Senhor, e certamente isso nos livra da ansiedade, que é incredulidade, que é falta de confiança no Senhor. Há uma ilustração de um navio, uma historinha que eu ouvi muito quando era menino, os meus 11, 12 anos. Essa foi a primeira ilustração que eu usei numa pregação aos 13 anos. Eu achei linda essa história, e aí eu queria achar a oportunidade, porque eu queria expor as escrituras e contar essa história. Coisas de menino, né? Mas é uma história que é muito interessante e que fala-nos muito sobre aquilo que nós estamos ouvindo aqui. Conta a história que um grupo estava em uma embarcação, estavam ali os tripulantes do navio, a equipe do capitão e a família do capitão. Ele, a esposa e o filhinho. E o filhinho brincava no convés do navio com umas bolinhas de gude e com os negocinhos dele lá, quando de repente começou uma tempestade, começou algo que estava levando o navio à deriva. E aquele corre-corre estabelecido, e vai tripulante para um lado e vai para o outro, na tentativa de descerem os botes e se salvarem. Um deles percebeu que o menino continuava brincando, fazendo o mesmo que fazia desde a manhã. E aí então ele correu até o menino e disse o seguinte: menino, o que você faz aqui? Vá procurar sua mãe, você não sabe que o barco poderá afundar a qualquer momento. E o menino vira para o rapaz e diz o seguinte: calma, Senhor, o capitão do barco é meu pai, ele sabe muito bem o que está fazendo. Nós precisamos desenvolver isso para vencer a ansiedade. Nós precisamos ter esta confiança, saber quem é o capitão do nosso navio, saber quem conduz a nossa embarcação, as nossas vidas, saber que Ele sabe muito bem o que está fazendo, encontrar calma, paz em nossos corações e confiar no Senhor. Não é um tiro no escuro, não é uma confiança cega, não é, como diz a outra ilustração, pular sem estar vendo nada, sem estar sabendo nada, apenas confiando no escuro. Não é nada disso. Veja bem que o menino disse que ele sabia, que o pai dele sabia muito bem o que estava fazendo.
E nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos bem quem Deus é, pela provisão dele no passado, pela soberania dele no presente e pela sua suficiência no futuro. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos do que ele é capaz e nós sabemos daquilo que ele prometeu fazer. E nós sabemos que Deus não está brincando nesta coisa que é conduzir as nossas vidas. Ele sabe muito bem como fazer e sabe muito bem o que está fazendo. Portanto, meus irmãos, confiem no Senhor, descansem no Senhor, porque Ele sabe para onde está conduzindo a vida de cada um de vocês. Muito melhor do que vocês saberiam, muito melhor do que vocês poderiam imaginar. Portanto, lembrem-se que muitas coisas poderão roubar-lhes a alegria no Senhor Jesus. Muitas coisas poderão embaraçar o coração de vocês de estarem alegres no Senhor sempre, em qualquer circunstância. Muitas coisas, insegurança, conflitos, vários tipos de coisas que deixam os nossos corações ansiosos. Violência, trânsito, desemprego, a eleição no nosso país. Quantas coisas podem produzir medo, ansiedade e roubar a alegria nos nossos corações. E o terrível disso é que essas coisas desviam os nossos olhos de Cristo. E ao desviar os nossos olhos de Cristo, os nossos pés afundarão. E então Paulo diz, olha, a fé confiante, ela anda de mãos dadas com a esperança. A vida de fé, a vida da esperança é muito diferente de uma vida ansiosa, de uma vida medrosa, de uma vida carregada por incredulidade, por falta de confiança no Senhor. Nós não podemos ser como aquela vovozinha que não queria porque não queria entrar no avião. E quando entrou no avião, colocou na sua cabeça essa ideia maluca de que ela não descansou o seu peso sobre a aeronave. Ou seja, se o avião caísse, ela não cairia. Né? Nós somos assim mais do que nós muitas vezes imaginamos. Quantas vezes nós andamos pela cidade, pela vida, achando que não descansamos o nosso peso sobre Deus, que não repousamos na poltrona que Deus usa para nos conduzir pela vida. Não se engane nesse ponto. Você depende do Senhor, Ele está conduzindo a sua vida e Ele sabe muito bem o que faz. Nós é que não sabemos. Nós de fato não sabemos o que fazemos e por isso a ansiedade que vem de dentro, que não vem de fora, ela nos domina. E por mais que as circunstâncias de fora sejam ruins, o que Paulo está dizendo é: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu gostaria de deixar duas perguntas para vocês, e para vocês pensarem toda a tarde de hoje, se preparando para ouvir a palavra do Senhor à noite. Em primeiro lugar, como você está hoje em relação à ansiedade? Você já colocou essa situação diante de Deus em oração, com ações de graças, pelas tantas outras bênçãos que Ele tem te dado? Alguma coisa em particular que tem te faltado tem sido justificativa para que o seu coração esteja dominado pela ansiedade? Segundo lugar, de que você tem enchido a sua mente? O que tem dominado a sua mente? O que governa os seus desejos, as suas prioridades, os seus sonhos, aquilo que você deseja fazer? Coloque isso diante do Senhor. E lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas não apenas isso, porque isso não será fácil sem as outras coisas. Seja a vossa moderação conhecida de todos, a sua atitude bondosa, a sua gentileza, a sua agradabilidade, a sua disposição de não se envolver desnecessariamente em conflitos, de você ter uma atitude mansa diante dos homens. Que a sua vida seja uma vida de oração, mas que não seja uma vida de oração ansiosa, onde a súplica insistente é confundida com piedade, mas onde você ora com ações de graças. E entenda uma coisa:
mente limpa e mãos limpas. Ocupe o pensamento de vocês daquilo que é digno do Senhor. E que a prática de vocês seja a prática de tudo quanto vocês receberam e ouviram do Senhor. E Ele os guarde, Ele os abençoe de toda ansiedade, de todo medo que possa ameaçá-los na alegria com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.